Amém, gente. Glória a Deus. Estamos aí reunidos para mais uma cela. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para nós hoje. Uma palavra que eu espero ela seja concisa, seja rápida, porque nós vamos falar de um tema que, se não estamos passando hoje, podemos vir a passar amanhã. E eu quero falar sobre as atitudes que nos impelem para a vitória em tempos de crise. Então, o título da nossa mensagem é Atitudes que nos impelem para a vitória nos tempos de crise. É interessante porque, normalmente, nos tempos de crise, quando nós buscamos o Senhor, nós esperamos de Deus uma resposta, um agir, produzindo em nós, produzindo nas nossas vidas um livramento, produzindo um milagre, uma bênção, algo que nós temos necessidade. Mas raramente nós perguntamos ao Senhor quais são as atitudes que eu devo ter para que eu possa suplantar e vencer, esses tempos de crise que podem vir a bater na minha porta. Nós muitas vezes estamos muito mais direcionados a colocar, toda a carga sobre Deus e falar: Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor resolve. E nós nos esquecemos que toda a obra do reino de Deus ela é feita a quatro mãos. E é muito interessante isso, porque não que Deus não possa fazer sozinho, na verdade ele pode fazer o que ele quiser, mas ele escolheu fazer algumas coisas na qual nós somos participantes. E a nossa ausência participativa nisso não vai produzir a bênção que é necessária. Então, vou dar só um exemplo para vocês rápido antes da gente começar. Jesus, ele foi em algumas aldeias, principalmente da região onde ele era originário, como por exemplo Nazaré, e lá ele ficou espantado que ele não pôde fazer muitos milagres. Por que ele não pôde fazer muitos milagres? Porque ele não tinha poder? Claro que ele tinha poder, o Espírito Santo de Deus havia revestido ele com todo o poder, ele já havia feito outros milagres tremendos em outros lugares. Ele não tinha o desejo de fazer um milagre naquele lugar? Claro que tinha. Jesus sempre amou todas as pessoas da maneira igual, ele nunca fez acepção de ninguém, nem mesmo daqueles que o crucificaram. Então, qual foi a razão pela qual isso não aconteceu? Ele disse que aquelas pessoas não tinham fé. Ou seja, ele tem poder e ele quer fazer. Por que não aconteceu? Porque as pessoas não tinham fé. Então, a nossa atitude impacta, sim, na bênção e no milagre que nós estamos esperando de Deus. Então, não é apenas simplesmente jogar diante de Deus a responsabilidade de falar: Senhor, se vira agora, resolve o meu problema. Não. É necessário que nós tenhamos algumas atitudes que vão nos possibilitar estar no lugar certo, na hora certa, para vivermos o favor de Deus. Amém? Entenda isso para nós começarmos. E aí, quando eu ler o texto para você, e eu vou usar o exemplo de uma pessoa bem importante na Bíblia, para que possa nos ilustrar que tipo de atitudes são necessárias que nós tenhamos para que nós possamos ver a bênção de Deus, o milagre se realizar, nós podemos vencer no dia da adversidade. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler dos versículos 39 a 46, Lucas 22, 39 a 46, e a palavra do Senhor diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Eu quero dar uma pequena introdução para vocês, com relação a esse texto que nós estamos lendo, Nós estamos vendo aí Jesus, lá no Getsêmani. Ele estava aí há poucos instantes de ser capturado, traído por Judas, preso,
onde iria começar uma série de martírios e torturas, e tudo aquilo que ele iria enfrentar até que ele fosse pregado na cruz e então entregasse seu espírito e consumasse a obra. Mas ele estava no começo de tudo, né? Esse texto é bastante conhecido, né? Um texto bastante lido até, e eu quero aproveitar esse texto e tudo que esse texto relata, né? Para nós compreendermos como deve ser as nossas atitudes diante dos momentos de crise que nós possamos enfrentar, e o exemplo que nós vamos usar, claro, é o de Cristo Jesus. Não sei se você consegue compreender, né, que Jesus, enquanto encarnado, ele abriu mão de todos os seus atributos divinos, né? Isso foi muito importante, até porque para que a gente pudesse usar o exemplo de Jesus, né, e eu falasse para vocês como Jesus venceu esse momento de crise que ele passou, e alguém pudesse falar para mim assim: Carlos, mas é fácil, Jesus é Deus, né, e eu não sou. Então, quando eu enfrento uma crise, é muito diferente de quando Jesus enfrenta uma crise, né, nesse tempo que ele estava encarnado. Eu quero dizer para você que você está enganado, né? Nesse tempo que Jesus estava aqui na Terra, ele abriu mão, ele decidiu abrir mão da sua onisciência, que era a sua capacidade de conhecer todas as coisas. Ele abriu mão da sua onipotência, ou seja, de manifestar o poder em si mesmo. Ele abriu mão também da sua onipresença, né? Isso é muito simples da gente ver. Jesus não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? A Bíblia fala que ele ia de aldeia em aldeia, de vila em vila, de cidade em cidade. Por que ele tinha que fazer isso? Porque, é claro, ele não tinha como estar simultaneamente em todos os lugares. Então Jesus abriu mão de todos os seus atributos divinos para poder encarnar como homem e poder vencer dentro da humanidade, né? Então, eu quero dar um texto para você, está no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Repare que nesse texto, né, nós temos algumas dicas aqui. Então, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, nós sabemos que foi o Espírito Santo que trouxe o poder, né, para a pessoa de Jesus enquanto encarnado, para que ele pudesse fazer os milagres. E quando você vê aqui que ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos, né, a Bíblia fala bem no finalzinho desse versículo, porque Deus era com ele. A Bíblia não está dizendo que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Então, uma das coisas que é muito interessante nós compreendermos é que Jesus passou por todos os problemas que nós passamos humanamente falando. Ele passou pelo medo, pela angústia, ele passou pela aflição, ele passou pela solidão, ele enfrentou as crises como nós enfrentamos. É muito mais além, né? Ele teve que aprender. A Bíblia fala que ele aprendeu através de tudo aquilo que ele passou. Então, quando ele foi criança, ele aprendeu a andar, ele aprendeu a falar, exatamente como eu e você. Não pense você que Jesus, quando era criança, num bebezinho lá na manjedoura, ele começou a recitar trechos da palavra, né? Porque isso não é verdade. Ele teve que crescer como nós crescemos também. Toda a humanidade de Jesus, né, possibilitou que ele enfrentasse as crises e nós pudéssemos olhar para ele da maneira como ele enfrentou essas crises e termos certeza que, primeiro, ele sabe a dor e o sofrimento que nós passamos. Gente, ele estava no Getsêmani, né? E ele já tinha um entendimento, né? Tanto é que ele fala para o seu pai, né? Para Deus: se for possível, passa esse cálice de mim. Eu já tenho ciência daquilo que eu vou ter que passar. Eu já tenho ciência da dor que eu vou ter que enfrentar, né? Então ele passa por um momento tão complicado, gente. E ele começa a sentir essa aflição, ele começa a sentir o peso sobre ele, né? Da mesma maneira que você sente aflição, que você sente medo, que você sente peso sobre você, às vezes um peso que parece que está esmagando você, eu quero te dizer, ele também sentiu. Ele também sentiu. E embora ele pudesse invocar o pai dele com os atributos sobrenaturais e divinos para eliminar tudo aquilo, ele não o fez. Ele venceu, né, na força do Espírito Santo, através de algumas atitudes, e tinha que ser dessa maneira para que ele nos ensinasse que nós também podemos vencer as adversidades e as crises que nós enfrentamos. Gente, ele passou por um dos momentos de crise que talvez nenhum outro ser humano
tenha passado. Né? E se a gente for analisar, né, friamente tudo aquilo que aconteceu, né, daquele momento de Getsemane até a crucificação, eu quero te dizer que nenhum ser humano jamais enfrentou uma crise como essa. Então, muitas vezes é fácil a gente falar assim, você não sabe o que é que eu estou passando, você não sabe qual é a dificuldade que eu estou enfrentando, você não sabe qual é o nível de luta que eu estou enfrentando. Tá, eu não sei, mas o Senhor Jesus, Ele sabe, porque Ele passou por coisas piores. Gente, Ele foi condenado sem ter pecado, sem ser um criminoso. Ele foi traído pelos seus amigos, pelos seus discípulos. Eles não eram apenas discípulos, eram amigos de Jesus. Mas na hora mais importante, eles abandonaram. O pecado de toda a humanidade veio sobre Jesus. De toda a humanidade. O peso desse pecado veio sobre ele. A Bíblia fala que não é que ele se tornou pecador no nosso lugar. Ele se fez pecado. Porque ele não tinha pecado, mas o nosso pecado foi todo colocado sobre ele. Todos os nossos pecados. E por conta disso, Deus o abandonou, porque ele se tornou pecado, e Deus é santo. Então a gente não sabe dizer se é uma confluência de tudo isso, né? O abandono dos amigos, o abandono da parte de Deus, né? O peso do pecado, a traição, o sofrimento, a dor, o medo, a angústia. Todas essas coisas tocaram na alma de Jesus. Mas eu quero te dizer que ele venceu. E nós não podemos, né? Olhar para essa situação e usarmos como desculpa falar que ele é Deus. Eu quero te dizer que ele passou por todas essas condições sendo exatamente como eu e como você. Amém? Lá em Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Esse texto no original, né, no hebraico, essa palavra fraco, ela tem um sentido que eu acredito que seja melhor se a gente ler, né, na origem da palavra, vai nos dar um entendimento muito mais fácil, né, porque fica meio confuso. Se você se mostra fraco no dia de angústia, quão pequena é a tua força? Não, mas como é que pode ser isso? Esse fraco no original quer dizer se deixar abater, desistir, se entregar. Então o que o texto está dizendo é o seguinte: se você resolve se entregar, se você resolve desistir no dia da angústia, é muito pequena a sua força. Mas Deus não está falando isso, olhando para nós, falando assim, não, eu sei que a sua força é pequena. Não. A nossa força humana pode não ser suficiente. Mas o poder de Deus, que se aperfeiçoa em nós, ele é o suficiente para nos dar essa vitória. Amém? Então, nós podemos sim conquistar essa vitória, nos lembrando do texto que está em Romanos 8:37. Que diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quando esse texto de Romanos 8:37 fala em todas essas coisas, se nós voltarmos um pouquinho ali no versículo 36, 35, 34, um pouco para cima, você vai discernir o que são essas coisas que ele está falando. Ele está falando da espada, ele está falando da fome, da nudez, ele está falando da perseguição, da tribulação. Todas essas coisas. Então ele fala assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Então eu posso vencer sobre as crises que chegam à minha vida. Eu posso vencer. Mas como que eu vou vencer isso? Por meio daquele que me amou. Como que eu vou poder vencer? Por meio de Jesus, através de Cristo Jesus na minha vida. Não é na força humana, não é na capacidade humana, não é na sabedoria humana. Se você se fixar, né, no seu poderio, né, seja ele intelectual, financeiro, né, ou até o poderio mesmo físico, você não vai ter força para suplantar todas as crises que vão vir sobre a sua vida. E eu não quero ser um profeta do Apocalipse aqui e ficar declarando que você vai passar por dificuldades, mas entenda uma coisa. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, que eu acho que ele resume bem, e claro que existem outros que corroboram, mas vou trazer esse especificamente, quando Deus fala assim: quando passardes pelo fogo, ele não te queimará. Quando passardes pelas águas, elas não te submergirão. Então repare que o texto fala quando passardes, não é se passardes. Não é uma condicional se vai acontecer. Mas sim uma condicional que vai acontecer, só depende de quando. Porque eu e você teremos crises para enfrentar nas nossas vidas. Pode não ser esse momento que nós estamos vivendo agora, pode ser que você não esteja vivendo em crise. Mas pode ser que você já esteja no olho do furacão. Essa palavra serve para quem não está em crise e para quem está. Porque quem está em crise hoje
vai ter um alento da parte de Deus. Mas quem não está em crise, esteja preparado, porque o dia que a crise chegar, você vai poder, de uma maneira mais tranquila, não quero dizer que você não vai sentir os efeitos, mas quero dizer que de uma maneira mais tranquila, você vai poder suplantar e vai poder vencer. E o nosso exemplo nessa noite vai ser Cristo Jesus e como Ele nos ensina a vencer, né, as crises que podem vir sobre as nossas vidas, usando o seu próprio exemplo. Ele mesmo se sujeitou a passar por um momento de crise extrema, e quando eu falo que ele se sujeitou, porque ele escolheu passar por isso, porque se ele não tivesse feito isso, nós não estaríamos aqui reunidos, nós não estaríamos falando da palavra de Deus, nem haveria nenhum sentido, né, porque não haveria salvação para ninguém. Mas justamente porque ele se colocou nessa posição de passar por essa adversidade absurda, que é aquela que nos possibilitou vencer, é que então temos o entendimento de quais são as atitudes que nós devemos ter. Não estou falando que nós podemos ter, mas as atitudes que nós devemos ter se nós queremos encontrar a vitória diante das adversidades e das crises. Amém? Se você está passando por crises, preste muita atenção. E se você não está, guarde essa palavra no seu coração. Eu quero falar de cinco atitudes que nós devemos ter e que são importantes para que nós possamos suplantar esse tempo de crise. O primeiro está lá, a dica no versículo 39 desse texto. Lá no versículo 39 está escrito assim: e saindo foi como costumava, ou como de costume, lá no Monte, das Oliveiras. O que ele estava fazendo? O que ele foi saindo e foi para lá fazer? Quando Jesus saía, e falava que subia o monte, ou ele se destacava para algum lugar separado, o que ele estava fazendo? Ele estava indo descansar? Não, ele estava tendo um tempo de oração. Pode olhar em vários textos da palavra e você vai ver que quando Jesus se isolava, ele estava procurando um tempo de oração, um tempo de chegar diante do Pai, um tempo de conversar com o Senhor, para ele receber alento, direção, fortalecimento, para que ele pudesse, como eu e como você, sermos fortalecidos no nosso interior. Então, a primeira atitude que nós precisamos ter, orar sempre. Fazer isso como de costume. Então está escrito lá, como costumava ou como de costume, ou seja, isso tem que se tornar alguma coisa costumeira nas nossas vidas. Jesus teve um ministério permeado de tempos de oração, Já falei isso anteriormente, O pastor Daniel, da IA Church, ele sempre fala, você quer ter sucesso, é o nível de oração que você tem, que você vai determinar. 10% de oração, 10% de sucesso. 60% de oração, 60% de sucesso. Então a oração, ela é fundamental para aqueles que querem atravessar uma crise e querem ser vencedores diante disso. Amém? Nós não podemos baixar nossa guarda, mesmo nos momentos de prosperidade. Tem pessoas que costumam orar somente quando estão passando pelo problema. E quando estão passando pelo momento do auge, quando estão passando pelo momento da vitória, simplesmente relaxam. Eu quero te dizer, não tem relaxamento na vida espiritual. Ou você está orando, ou você está orando. Não tem outra condição. Nós oramos quando estamos na maré alta, quando nós estamos por cima, quando nós estamos na vitória, quando nós estamos na prosperidade. Nós oramos quando estamos na dificuldade, quando estamos na crise, quando estamos enfrentando os ventos contrários. Oração deve ser algo que permeie as nossas vidas de dia, de noite, todos os dias. Oração não serve apenas para nos dar a vitória nos tempos de crise. Oração serve para aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. Nós não oramos para mudar o coração de Deus. Deus é perfeito. Nós oramos e o nosso coração é transformado. Nós compreendemos a vontade de Deus. Nós passamos a entender aquilo que Deus quer de nós e tem para nós. Não é apenas também a atitude que nós vamos ter, mas sim contando com a ação de Deus. E ela virá. Gente, o socorro vai vir. Às vezes nós queremos que o socorro venha antes do momento de crise. Mas muitas vezes, gente, talvez na maioria das vezes, o socorro vai vir no meio da crise e por vezes, quando já não há mais nada a se fazer, não tem para onde correr. E você vai ver o agir sobrenatural de Deus. Então você precisa ser uma pessoa de oração. Oração tem que ser a primeira coisa que você faz no seu dia. Você vai começar o seu dia, comece orando e lendo a palavra de Deus. Você pode ler a palavra primeiro,
depois orar, fazer o seu devocional, mas colocar a sua vida diante de Deus para começar o seu dia. Isso deveria ser algo que nós fizéssemos como Jesus, como de costume. Amém? Segunda coisa que Jesus fazia nos momentos de crise que ele enfrentou, ele cercava-se de pessoas de fé. Então está lá no versículo 39, no finalzinho. E também os seus discípulos o seguiram. Quando nós olhamos o texto de Lucas, né, Lucas retrata apenas que os discípulos foram com Jesus. Mas se você for lá no livro de Marcos, no capítulo 14, versículo 33, você vai entender que, na verdade, ele tomou consigo uma parte dos discípulos, a quem ele considerava mais próximos, né? E esse texto diz, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Então esse texto de Marcos retrata o mesmo momento que ele está lá, né, orando, passando por aquele momento complicado, um momento difícil, e ele fala que ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Então ele escolheu aqueles que eram mais próximos, ele escolheu aqueles que eram seus amigos, aqueles que estavam no mesmo mover, na mesma direção, independente, gente, de olhar para esses três e ver a humanidade deles também e a limitação deles. Afinal, eles foram lá para acompanhar Jesus, dar uma força para Jesus, mas eles estavam tão tomados da tristeza, do peso, né, que eles também sucumbiram. Mas a lição para nós aqui que Jesus nos deu é o seguinte: nós precisamos nos cercar de pessoas de fé. Quando nós andamos com pessoas de fé, nós nos tornamos pessoas de fé. Quando nós andamos com pessoas pessimistas, né, que só querem agir na força do braço, que acham que é o conhecimento, que acham que é, né, a sabedoria humana, o conhecimento humano que vai produzir a vitória, nós vamos começar a andar mais como eles, e isso vai produzir em nós uma série de fracassos e derrotas. Você precisa andar com pessoas de fé. É claro que eu não quero dizer para você abandonar aqueles que ainda estão perdidos, mas que você tenha como um propósito estar com eles para levar a eles a palavra de amor de Cristo, a palavra de salvação de Cristo, as boas novas do Evangelho. Mas no âmbito geral você precisa se cercar de pessoas de fé. Ande com pessoas que leem a Bíblia, ande com pessoas que orem. São esses que vão ser o seu respaldo, que vão ser força para você. São essas as pessoas que nós temos que ter como o nosso círculo principal de amizade. Não quero dizer com isso que você abrir mão dos seus amigos, de pessoas que andam com você, que ainda não conhecem, né, o amor de Cristo. Mas é no tempo de crise que você vai entender como isso pode te fortalecer. Como alguém de fé pode vir, né, e não apenas te dar uma palavra, como quem quer gerar em você otimismo. Otimismo não vence, né, as circunstâncias adversas. O que vence as condições adversas é o poder de Deus e a nossa atitude de nos colocarmos, né, diante dele com fé e saber que ele vai executar, que no tempo certo vai ocorrer. Mas nós precisamos estar com pessoas que amem o Senhor do nosso lado. Nós não podemos enfrentar, né, as crises sozinhos. Deus nunca fez, né, as coisas de modo que o homem ficasse isolado. O nosso isolamento produz muito mais problemas, né, do que coisas boas. Estar num grande grupo, estar no grupo, né, por exemplo, da igreja, é claro que a gente vai ter pessoas de N tipos diferentes. Mas, dentro desse grupo, como Jesus fez, Jesus tinha o seu grupo de discípulos, mas ele tinha aqueles com quem ele tinha uma sinergia maior, aqueles que ele gostava, que estavam mais próximos dele nos momentos difíceis. Você também precisa ter pessoas assim. Quem são aqueles que você pode contar nos dias difíceis, né? Quem são aqueles que você pode contar durante a crise, mas que pessoas que te amam, que têm fé, que buscam o Senhor e que podem efetivamente entrar em oração, intercessão, acompanhar você, emprestar um ombro abençoado para você encostar e chorar. Porque às vezes, gente, mais do que uma palavra, a gente precisa de alguém que apenas nos escute. Então quem são essas pessoas que você tem? Traga à sua memória agora quem são essas pessoas que você pode contar nesse tempo difícil. Né? Lá em Provérbios 13:20 diz assim: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Você precisa escolher com quem você vai andar. Ande com pessoas de fé. Ande com pessoas que produzam crescimento na sua vida. Ande com pessoas que te ajudem em oração. Amém? Um dos propósitos de Cristo, quando ele produziu, quando ele criou a igreja, que é a sua família, é a comunhão entre todos nós. Amém? Lá em Provérbios 27:17 diz assim: como
como o ferro com o ferro se aguça, ou seja, um ferro contra o outro se aguça, se afia, assim também o homem ao seu amigo. Então, às vezes, é importante que a gente tenha esse contato, essa proximidade com pessoas que nos amem e que a gente possa abrir o nosso coração e que tenha a mesma fé, para que nisso nós sejamos também aperfeiçoados. Amém? Não fique sozinho nos momentos de crise. Você precisa ter pessoas que possam estar próximas de você. Pessoas que possam te oferecer um ombro. Pessoas que possam te dar uma palavra de fé. Não uma palavra de otimismo, mas uma palavra de fé. Que possa interceder, que possa orar pela sua vida. Amém? Não fique sozinho. Uma das coisas que o diabo faz, é uma grande estratégia dele, né? E essa estratégia é tão conhecida que os grandes guerreiros, os grandes, né, generais, né, de nações em combate já estabeleciam isso. Qual que é a maior estratégia que existe de vitória contra, né, num combate ou numa guerra? Dividir para conquistar. Essa é a maior estratégia que tem, dividir para conquistar. É assim que se faz na política. Bota um país dividido, é assim que você conquista. Então, qual é a estratégia de Satanás? Ele quer que você se separe das pessoas, que você fique isolado. E nós isolados somos um alvo muito, gente, mas muito mais fácil. Amém? Terceiro ponto importante, né? Tá lá no versículo 41 e 42, e a palavra diz assim: apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Terceiro ponto importante que Jesus nos ensina: precisamos nos submeter à vontade de Deus. A Bíblia não fala que eu devo me submeter à vontade de Deus naquilo que eu gosto. A Bíblia não fala que eu devo me submeter à vontade de Deus naquilo que eu tenho mais sinergia com Ele, naquilo que eu tenho mais entendimento com Ele. A Bíblia fala que eu tenho que me submeter em todas as coisas. Você acredita que aquilo que Jesus passou na cruz, né, todo o sofrimento, né, a angústia, né, as bofetadas, as cusparadas, né, as chicotadas, né, toda a tortura que ele recebeu, você acredita que foi fácil ele passar por aquilo? Não, não foi. Mas quando ele olhava para aquela situação, ele não estava especificamente, né, colocando o seu foco em toda a dor que ele estava sofrendo, toda a aflição que ele estava passando e toda a humilhação que ele estava recebendo. Ele estava olhando lá na frente, e lá no texto de Isaías 53, versículo 11, que era um texto profético para falar daquilo que Jesus ainda iria passar. E olha o que Isaías recebeu da parte de Deus para transmitir para nós. Né? Ele falou assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele estava olhando para o fruto daquilo que ele estava fazendo. Ele estava olhando para a realização do projeto que ele estava desenvolvendo ali. E a sua alma estava satisfeita. Não foi fácil passar por aquele momento de dor. Não foi fácil se submeter e falar: Senhor, essa é a tua vontade para minha vida. Pai, essa é a vontade para minha vida. Se for possível, se tiver um plano B, papai, estou aqui com ouvidos atentos, né? Vamos pensar no plano B, mas se não tem plano B, só tem o A, e eu quero te dizer que Deus não tem plano B, Deus só tem o plano A. O plano B é você e eu que estipulamos, sabe? Nós é que muitas vezes estabelecemos para a nossa vida: se Deus não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Eu quero te dizer, se você é uma pessoa de fé, ou se você quer ser uma pessoa de fé, entenda uma coisa: não existe plano B, nem C, nem D, só existe um plano, é o A, é o plano de Deus. E a Bíblia fala que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Não estava aparentemente, você olhando agora, você pode falar: mas você está sentindo uma coisa boa, perfeita e agradável no sofrimento de Cristo Jesus? Naquela hora que ele estava sofrendo, com certeza não estava sendo agradável, com certeza não estava sendo gostoso, com certeza, gente. Porém, ele estava olhando no cumprimento do projeto do seu Pai. Eu quero te dizer que você precisa começar a olhar para o cumprimento do projeto de Deus para a sua vida. Amém? Nós passamos por crises de muitas maneiras, gente. Nós passamos por crise por causa das nossas más decisões. Nós passamos por crise por causa das más decisões dos outros.
Nós passamos por crises que advêm sem que nós possamos, né, nos defender. Acontecem do dia para a noite. Nós passamos por crises que a gente está vendo o negócio acontecer e retarda muito tomar, né, a decisão correta ou ir para o lugar correto. Então as crises acontecem de muita gente, de muitas maneiras, né, inesperadas, né? Mas entenda uma coisa, em todas as coisas, né, a palavra de Deus diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as crises estão cooperando de alguma maneira. Se as crises foram provocadas por você, você vai aprender a ter uma atitude, um posicionamento correto para não mais cair nesses momentos onde você caiu, que produziu essa adversidade, esse problema, né, essa circunstância contrária à sua vida. Esteja atento. As crises produzem em nós também crescimento, mas elas só vão produzir isso se nós nos submetermos à vontade de Deus, nos submetermos àquilo que Ele quer nos ensinar e nos submetermos àquilo que Ele quer, né, produzir dentro de nós. Amém? Nós temos que ter entendimento, né, que Deus é bondoso, que a sua misericórdia dura para sempre, que o seu projeto, como está lá no livro de Jeremias, né, eu sei que planos tenho para vós, são planos de paz e não de mal. Então, se os planos de Deus são planos de paz para nós e não de mal, quando nós precisamos enfrentar o mal, precisamos ter certeza que no mal ele pode nos livrar, mas nós precisamos nos submeter. Não adianta nós nos submetermos a algumas instruções de Deus e a outras não. É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia e mais do que conhecer, precisamos vivê-la. E não tem como a gente falar, isso aqui eu vou viver, legal, Deus, eu concordo. Ah, isso aqui, Senhor, não concordo muito, vou deixar isso aqui meio de lado, essa área a gente não mexe. Eu quero te dizer, isso não existe. Isso não existe. Se você não se submeter integralmente à vontade de Deus, você nunca vai provar o favor dele. Nunca. Eu não estou falando que você vai ver uma vida sem pecados, que você está santificado 100%. Claro que não. Nós somos pecadores. Mas nós vamos andar numa vida muito mais próxima da justiça do que muito mais próximo do pecado. Você precisa se submeter à vontade de Deus. A lei do Senhor, ela não é alguma coisa que você pode traduzir como opcional. Sabe? Não, isso aqui eu escolho, isso aqui não escolho. O pacote, ou ele é completo, ou você está dentro, ou você está fora. Agora, se você quer vencer num tempo de crise, submeta-se a Deus. Quando eu falo submeter-se a Deus, também não quero falar para você, né, de entrar numa de fatalismo. Ah, estou passando por essa crise, é vontade de Deus, então deixa a vida me levar. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para a gente ficar atento. Nós precisamos estar sensíveis às coisas que estão acontecendo. No momento da crise, Deus também está falando conosco. É que muitas vezes nós, por conta da ansiedade, por conta das preocupações, não estamos ouvindo a Ele. Mas Ele está falando. Eu não quero que você entre num fatalismo de dizer todas as crises vêm, isso é para o meu bem, deixa passar, eu quero mesmo que caia o mundo na minha cabeça. Não, não é isso que eu estou dizendo. Amém? Não é isso que eu estou dizendo. É nessa hora que a gente precisa entender se dentro dos princípios de Deus eu estou andando em alinhamento ou não. Se eu não estou andando em alinhamento, eu preciso ter a humildade de falar, Senhor, estou te resistindo nisso, nisso e nisso, não estou te obedecendo, mas agora eu vou mudar. Amém? Jesus se submeteu à vontade do seu Pai. Você também precisa. Quarto tópico. Orar intensamente. Ué, Carlão, mas você já falou de orar. Não, eu falei de orar sempre. Eu falei de orar como um estilo de vida. Falei de nós termos essa programação diária e não com religiosidade, é claro, né, mas de nós nos programarmos, né, de nós nos conscientizarmos que é necessário estarmos orando com frequência. Mas o que eu estou falando é que além de orar com frequência, precisamos orar intensamente. Não adianta eu orar uma vez por semana intensamente. Eu preciso orar todos os dias da semana. Eventualmente, alguns dias serão orações intensas. Verso 44 do texto que nós lemos. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus entrou numa oração poderosa, ele entrou realmente com tudo, com todo o seu ser. Nos momentos de crise, é muito importante que nós tenhamos
uma oração intensa diante do Senhor. Amém? Isso é muito importante. O que nós não podemos é murmurar, o que nós não podemos é questionar a graça de Deus, o que nós não podemos é questionar o amor de Deus, porque essas coisas são inquestionáveis. Amém? E se Deus permite que eu passe por alguma coisa, e eu haja visto a vida de Jó, depois você leia lá o livro de Jó para você entender o que eu estou falando, né? Jó teve uma situação assim, sui generis, do diabo chegar e acusar Jó diante de Deus, Deus fala, não, mas meu servo Jó, ele é fiel, é justo. E o diabo vai lá e pede permissão para atacar Jó. E Jó é afligido de muitas maneiras, gente. Perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, só não morreu porque Deus não permitiu que o diabo tocasse na vida dele. Mas em tudo que ele passou, ele cresceu. Amém? Em tudo que ele passou, ele venceu. Então nós também precisamos entender isso. Da necessidade que nós temos de orar com intensidade, gente. É com o coração, é entregar todo o nosso ser. A palavra de Deus não fala assim: amai o Senhor de todo o vosso entendimento, de toda a vossa alma, de toda a sua força. Não é assim que fala? Quando fala de toda, de todo, essa palavra todo, toda no grego, né, no Novo Testamento, quer dizer todo, toda, 100%. Não adianta você amar a Deus 95%. Não adianta você amar a Deus a 99%. Você tem que amar a Deus 100%. E o que era amar a Deus, gente, não é você falar eu te amo, porque a nossa boca é igual papel. Ela aceita qualquer coisa. Mas são nas atitudes que nós provamos que nós amamos. Quando eu me submeto a Deus, eu provo que eu o amo. O que Jesus falou? Aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam, estes são aqueles que me amam. E você? Você conhece as palavras de Deus? Você conhece os princípios de Deus? E você se conhece, está vivendo eles? Porque é assim que você fala com a sua vida que você ama a Deus. Amém? Lá em Hebreus 12, 4 diz assim: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Aqui fala uma clara alusão, né, à intensidade que Jesus orou, até o ponto de, né, do suor se misturar com o sangue e cair na terra. Ainda não resististes até o sangue, ou seja, nós muitas vezes estamos desistindo muito antes daquilo que está proposto para nós. Deixamos de orar por qualquer coisa. Tem gente que faz birra com Deus até. Ah, o Senhor não atendeu o meu pedido. Ah, o Senhor não me deu o que eu queria. Eu não vou mais orar. Não vou mais buscar a sua presença. Eu quero te dizer uma coisa. Não pense você que Deus é como os nossos pais terrenos. Quando os filhos viram a cara e falam assim, ah, não vou falar mais com meu pai. Aí o papai e a mamãe ficam tudo assim, ai, meu filhinho não vai falar comigo. Não, eu vou... Ah, não, o que você precisa, filhinho? O que você quer? Né? Porque tem muito pai assim. E mãe também. Deus não faz assim não, tá? Deus, ele tá literalmente dizendo assim, ah, você não quer mais falar comigo? Deixa eu explicar uma coisa, é problema seu. Não é meu. Eu sou Deus, eu não tenho problemas. Quem tem problema é você. Eu sou a solução dos seus problemas. Né? E quando eu quero dizer isso, não quero dizer, novamente, né, que Deus não é o gênio da lâmpada, ele não existe para nos servir. Ele é Senhor, nós somos servos. Mas é dele que vem a providência. Né? Eu olho para o alto, né? Eu olho para os montes, da onde vem, né, o meu reforço, da onde que vem, né, a minha força, que vem a minha salvação. Amém, gente? Então, é claro que se a gente faz birra com Deus, Deus dá risada. Então, não faça isso. Ore intensamente. E o último, né, a quinta atitude, a última da qual nós estamos falando aqui, né, a quinta e última atitude daquilo que Jesus fez e que nós precisamos também copiá-lo. Está lá no versículo 45 e 46, né, do livro de Lucas 22 que nós lemos. Jesus diz assim, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. O que aconteceu com os discípulos, gente? Os discípulos estavam atemorizados, os discípulos estavam tristes, os discípulos estavam cansados. Jesus falou, estejam em oração para não entrar em tentação. O que seria a tentação ali? Tentação de desistir, tentação de trair, tentação de virar as costas, tentação de agir pela carne e outras coisas. O que é que eles fizeram naquele momento de crise? Porque os discípulos estavam em crise também. Eles foram dormir. Você já passou por uma situação assim, que você está passando por uma luta tão grande que a sua vontade é só dormir? Eu quero ir dormir. Quem sabe dormindo passa. Quem sabe a hora que eu acordar isso some.
Eu quero te dizer que não é só isso que existe. Né? Tem pessoas que vão dormir, literalmente. Tem pessoas que se jogam na geladeira e comem tudo que encontram pela frente. Tem pessoas que bebem. Tem pessoas que usam drogas. Tem pessoas que fazem loucuras. Antes de me converter, gente, vou contar aqui só um testemunhozinho. Um testemunho, aliás, né? Tem testemunho. Às vezes eu estava passando por algum momento difícil, tinha recebido um não, alguma coisa complicada estava acontecendo na minha vida. Sabe qual era a minha terapia? Isso eu falava para todo mundo. Ó, gente, hoje eu vou fazer terapia de madrugada. O que é fazer terapia de madrugada? Eu pegava o meu carro, ia para Raposo Tavares. A Raposo Tavares naquele tempo, nos anos 90, era vazia, era uma pista de corrida, e eu com o meu carro turbo. Eu ia correr até, sabe, até tá andando em 3 rodas. Essa era a minha terapia. Depois de dar umas 2 voltas, mas andando forte, gente, mas forte mesmo. Mas muito forte. Daquela se separa, sua mão tá tremendo, seus pés estão tremendo. Essa era a minha terapia. Deixa eu te explicar uma coisa, que eu só fui entender depois que eu me converti. Os problemas, durante a terapia, eles sumiam. Até porque se eu fosse pensar nos problemas, eu não estaria mais aqui, eu teria morrido em alguma curva lá da Raposa. Mas quando eu parava em casa, os problemas continuavam lá. Então você vai dormir, você vai acordar, os problemas estão lá. Você vai se encher de comer, os problemas vão estar lá. Você vai beber, vai usar drogas, vai usar qualquer outra coisa, qualquer outro artifício para fugir dos problemas, eles não vão fugir de você. Você precisa aprender a enfrentar os problemas. Amém? Você precisa aprender a levantar a cabeça, encarar aquilo que está diante de você e lutar pela sua vitória. Amém? Eu quero te dizer uma coisa interessante. Nós muitas vezes nos esquecemos que o Deus que abre portas, que realiza bênçãos, ele também confirma essas coisas. Então, o mesmo Deus que te dá uma promoção no seu trabalho, é o mesmo Deus que pode te abrir uma porta de emprego ou um sustento durante o seu desemprego. É o mesmo Deus, gente. Ele não muda. Não existe um Deus que me abençoa me dando uma promoção e agora eu não tenho mais um Deus porque eu estou desempregado. Deus continua sendo o mesmo. Amém? Deus continua agindo da mesma maneira, indo muito além do que a gente possa pedir ou imaginar. Né? Misteriosos são os caminhos do Senhor, porque são mais altos do que os nossos, mas nós precisamos, né, aprender a confiar nele e encarar as coisas que estão diante de nós. Lá em Mateus 26, 41 diz assim: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que a Bíblia está falando aqui? Se nós dependermos da nossa carne, nós não vamos conseguir. Mas se nós dependermos do Espírito, ou seja, nós nos apoiarmos no Espírito Santo e buscarmos o Senhor, nós vamos conseguir vencer. Nós não vamos ser pessoas que vão ficar mascarando problemas, né? Ele não disfarçou a sua situação, a sua crise. Jesus disse lá, Mateus 26, 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus, Filho de Deus, falou, a minha alma está cheia de tristeza até a alma. Ele não fingiu que nada estava acontecendo. Né? Ele não virou assim e falou, olha, eu sou Deus, né? Eu sou o Filho de Deus. Eles já falaram que eu sou o Filho de Deus. Imagina eu falar que eu estou triste, né, até a morte. Como é que eu vou falar isso se eu sou Deus? Que tipo de testemunho eu vou dar para eles? Jesus não está preocupado com isso. Jesus tinha entendimento que ele precisava enfrentar aquilo. Não importa o que acontecesse, você também precisa aprender a enfrentar. Você também precisa aprender a olhar para a dificuldade e ver que ela existe. Porque tem gente que olha para o problema e fala, não tem problema nenhum, isso aqui não existe. Não tem nada aqui, é da cabeça de vocês, eu não estou vendo nada. Na verdade, as pessoas estão se escondendo, estão se blindando, se isolando do problema, mas o problema não vai ser tratado normalmente e naturalmente. Ele não vai sumir do dia para a noite, gente. Não vai sumir. Nós precisamos encará-los, né, com fé e em oração, nos sujeitando a Deus, buscando seus princípios, lendo a palavra, andando com pessoas de fé. É assim que nós vamos vencer as dificuldades. Amém? Eu não sei quais são os níveis de crise que você já enfrentou, está enfrentando ou poderá vir enfrentar. Se você não está passando por um tempo de crise, guarde essa palavra. E guarde essas atitudes de Jesus no seu coração. Agora, se você está passando por essa crise agora, lá em João 16, 33 diz assim, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para que nele nós pudéssemos vencer também. Mas você precisa ser uma pessoa que tenha a atitude correta na hora correta. Você precisa ser uma pessoa de oração.
E não apenas uma pessoa que ora todos os dias, mas que também ora intensamente. Você precisa se submeter à palavra de Deus e à obediência a todas as suas instruções. Todas. Você precisa, né, encarar os seus problemas, entender que eles existem e lutar contra eles, né, lutar na força do Senhor. Amém? Você precisa se cercar de pessoas de fé que produzam na sua vida crescimento, pessoas que caminhem com você, pessoas que te amam e que amam o Senhor. Essas são aquelas que vão ser o teu apoio nos dias difíceis, porque você também será um apoio delas no dia difícil delas, porque todo mundo passa por esses dias. Todo mundo. Amém? Eu quero te incentivar nessa noite, que você possa mudar a sua postura, que você possa encarar as crises que estão diante de você com uma nova perspectiva, que é a perspectiva da vitória certa no Senhor Jesus. No Senhor Jesus. Se você nunca entregou a vida para Jesus, se você nunca fez uma oração colocando a sua vida totalmente diante dele, pedindo para que ele venha sobre você, que o seu Espírito haja na sua vida, que produza em você transformação, crescimento, direção, você precisa orar e pedir a presença de Cristo Jesus na sua vida, e você precisa entender que eu, como você, somos pecadores, que nós precisamos de graça. Nós precisamos, não tem ninguém perfeito. Ele é o que é perfeito. O perfeito morreu na cruz pelo imperfeito. Amém? E eu queria te convidar nessa noite a fazer uma oração comigo, para que nós possamos entregar esse tempo diante do Senhor e possamos, através daquilo que Ele nos ensinou, possamos praticar isso no nosso dia a dia e nos tornarmos esses vencedores que a palavra